Boa noite. O Jornal da Guará está no ar e traz agora os seguintes destaques. Loja de móveis e eletrodomésticos pega fogo em São Luís. Suspeita de que o incêndio possa ter iniciado com curto-circuito. Você vai ver ainda, bandidos tentam explodir a agência bancária no bairro do São Francisco, na capital maranhense. Lançado macrozoneamento ecológico do bioma amazonense. E você vai ver também o embarque das tropas do Exército para conter e auxiliar na contenção das queimadas do Amazônia Legal, agora no Jornal da Guará. Um incêndio atingiu uma das lojas de móveis e eletrodomésticos na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro da Coab, durante a tarde de hoje. Os bombeiros tiveram trabalho para conter as chamas por conta da grande quantidade de material inflamável. O fogo destruiu toda a parte superior, onde estava localizado o depósito da loja. Para conter as chamas, 2 carros do Corpo de Bombeiros não foram suficientes e um terceiro precisou ser acionado. O trânsito foi interditado, causando um grande engarrafamento nos 2 sentidos da Avenida Jerônimo de Albuquerque. Este jovem viu o exato momento em que o fogo começou. Começou por volta das 2 horas e o fogo começou aqui atrás. E ele começou a se espalhar para frente. Eu avisei os bombeiros, os bombeiros militares, que o fogo começou lá atrás. Por conta do risco de desmoronamento, o prédio precisou ser isolado para garantir a segurança e facilitar o trabalho dos bombeiros. O incêndio começou na parte superior, onde ficava o depósito. Normalmente no depósito você não tem ali funcionários. Então, por algum motivo, o incêndio eclodiu nessa parte superior, que a gente tem que avaliar a causa depois, através de uma perícia. E quando os funcionários perceberam, o incêndio já tinha tomado toda a parte superior. Apesar do susto e das perdas materiais, ninguém saiu ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e só após uma perícia técnica será possível afirmar onde e como o fogo começou. Com certeza. Tanto é que o incêndio não se propagou nem para a parte inferior da loja, nem para as laterais. Então isso aí é resultado da ação rápida do Corpo de Bombeiros, das unidades que chegaram para o primeiro combate. Mesmo com o Maranhão ainda não precisando da força-tarefa montada pelo governo federal para dar suporte no auxílio às queimadas, o trabalho do gabinete de crise montado para evitar o aumento nos incêndios florestais continua. O Exército está enviando soldados para as áreas do estado com maior risco de queimadas e também para as cidades no norte do país. O grupo de combatentes é formado por militares do Exército, do Corpo de Bombeiros e agentes da Força de Segurança do Centro Tático Aéreo. Eles se concentraram no quartel do Exército, o 24 Bis. Pelo Corpo de Bombeiros, 8 homens foram enviados na ação de contenção das queimadas no Parque Estadual do Mirador. O Centro Tático Aéreo, o CTA, vai sobrevoar a região transportando os combatentes, identificando focos de incêndio, colhendo informações a serem repassadas a quem estiver em terra e observando possíveis flagrantes de crimes ambientais. Essa grande força-tarefa montada pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Exército Brasileiro e Centro Tático Aéreo, ela está saindo agora para o local de combate e não tem data, nem dia nem hora para voltarmos. Nós sabemos da grande importância que tem a reserva do Mirador para o rio Itapecuru, para seus afluentes e para a população maranhense. Por isso, enquanto houver combate de foco de incêndio local, nós estaremos lá na área combatendo. A comitiva que tomou rumo ao interior do estado era formada por 3 caminhões do Exército, 2 caminhonetes do Corpo de Bombeiros e um helicóptero do CTA. Segundo o comandante do Exército Brasileiro no Maranhão, quem for pego provocando queimadas sem a devida autorização será preso por crime ambiental. O Estado possui um disque de denúncia, assim como também a operação como um todo da parte do Exército, que é coordenada lá por Belém, também possui um disque de denúncia. Esses meios de comunicação também permitem que a gente faça esse monitoramento. Dessa forma, havendo a necessidade, verificando-se que há uma concentração de queimadas e há necessidade de emprego de tropas em reforço em qualquer outra área do Estado, nós estamos em condições de ser empregados com tropas aqui capacitadas e preparadas para sair a qualquer momento.
É isso, né? Lembrando que até ontem foram notificados pouco menos de 27.500 focos de queimadas na Amazônia Legal, segundo dados do INPE. O Maranhão foi responsável por 135 registros, ou seja, 0,6% desses focos, o que coloca o estado em 6º lugar no ranking de queimadas entre os 9 estados que fazem parte da Amazônia Legal. E como o bioma amazônico está sendo tão discutido, foi providencial a divulgação dos dados do zoneamento ecológico e econômico. Afinal de contas, o bioma maranhense, esse bioma compreende 108 municípios, que correspondem a 60% da população maranhense. Mais de 100 pesquisadores participaram desse levantamento. O lançamento aconteceu na reitoria da Universidade Estadual do Maranhão, em São Luís. Considerado um instrumento estratégico de planejamento e gestão territorial, a base de dados é formada por arquivos digitais e um caderno de mapas, integrados, elaborados ou atualizados no âmbito do zoneamento ecológico e econômico do Maranhão, do bioma amazônico maranhense. Nós temos aproximadamente 110, 120 mil quilômetros quadrados abarcados nesse contexto territorial, e nesse produto que estamos entregando à comunidade hoje, à sociedade maranhense hoje, nós temos toda a base cartográfica produzida. Isso é algo inédito aqui no estado do Maranhão. No primeiro momento, o zoneamento ecológico e econômico do Maranhão vai estar direcionado para o ordenamento territorial da Amazônia maranhense, formada por 108 municípios, que inclui pouco mais de 60% da população do estado. O zoneamento ecológico e econômico é um instrumento essencial de desenvolvimento do estado do Maranhão. E no dia de hoje nós damos um passo significativo disponibilizando dados em meio digital para que possam ser consultados por agricultores, por investidores, pela iniciativa privada e principalmente pelo poder público, pelo estado, pelos municípios. Até o próximo mês, a previsão é que o governo do estado entregue o relatório de zonificação do território com indicação das zonas territoriais e dos usos potenciais, além do prognóstico e cenarização do território. É um documento de ordenamento das atividades econômicas quanto à localização, com a preocupação dos aspectos de sustentabilidade ambiental. Quase 1.700.000 pessoas de 13 cidades que compõem a região metropolitana de São Luís vão poder participar a partir de amanhã de um grande evento. Elas vão estar diretamente impactadas com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que é um diagnóstico deste plano será apresentado em uma audiência pública e tem como principal objetivo superar as dificuldades que existem, especialmente em relação a políticas urbanas desses municípios. Pois bem, este é um dos nossos assuntos com o presidente do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, Maranhão, o IMESC, Jonathan Carvalho. Muito boa noite. Boa noite. Bom, eu sei que nós vamos conversar sobre essa questão da audiência pública que vai acontecer amanhã, mas nós acabamos de acompanhar uma reportagem muito interessante sobre a questão do zoneamento e sabemos que o IMESC participou ativamente e diretamente dessa composição. E de que forma, eu queria que nós nos aprofundássemos um pouquinho mais nesse assunto, de que forma esse zoneamento do bioma vai trazer impactos para a sociedade maranhense de modo geral? Bom, o zoneamento ecológico e econômico, né, pelo próprio nome, a gente já pode verificar que é um instrumento de gestão ambiental, né? Por isso o ecológico vem na frente, né? E esse produto, né, ele identifica as pressões no território, né, através dos usos, das ocupações. E com esse trabalho, nós podemos identificar, por exemplo, quais são as áreas, quais são as restrições que podem ser trabalhadas no território e que as atividades econômicas devem ser potencializadas de acordo com as vocações do território, digamos assim, né? Então, por isso que é um instrumento bastante importante, porque ele é um instrumento de zonificação do território. Esse foi apresentado hoje, mas em setembro tem a entrega de um relatório completo desse zoneamento, é isso?
Nós estamos entregando por etapas, né? À medida que nós concluímos determinadas etapas do trabalho, nós já disponibilizamos para a sociedade para ela se apropriar desse material e já fazer usos desse material, né? E ao mesmo tempo avaliar a produção desse documento, porque é um documento extremamente importante. Então, nós fizemos agora uma entrega que foi do banco de dados do zoneamento ecológico e econômico, né? Disponibilizando todas as informações em formato editável, né, shapes, e ao mesmo tempo nós já disponibilizamos o caderno de mapas, né? Em setembro agora nós teremos a entrega da zonificação, né, e dos cenários. E em outubro nós trabalharemos a questão das audiências públicas para depois nós entregarmos todo o documento do zoneamento ecológico e econômico do bioma amazônico. E amanhã vai ter uma audiência pública, na verdade, para discutir o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, que é o PDDI, que é de fundamental importância para os municípios que compõem a região metropolitana de São Luís, a Grande São Luís, e aí não estamos falando só dos municípios da ilha, estamos falando aí no total de 13 cidades, não é isso, Jonathan? Exato. Quais são as 13 cidades que compõem a região metropolitana, né? A gente ouve muitas discussões e às vezes as pessoas entendem que são os 4 municípios da ilha, né? Não são. A Lei Complementar Estadual 174 de 2015 estabeleceu como região metropolitana Alcântara, os 4 municípios da ilha, Bacabeira, Santa Rita, Rosário, Morros, Icatu, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande e Axixá. Esses são os municípios que compõem a região metropolitana, né? E nesse material nós estamos discutindo através de 5 eixos estratégicos, né? Quais são os eixos que nós estamos discutindo? Território, mobilidade, economia, sociodemografia e institucional. Esses 5 eixos se propõem a fazer um diagnóstico situacional da região metropolitana. É difícil, porque mobilidade, por exemplo, talvez seja identificado como um dos grandes problemas, uma das grandes dificuldades em unir aí esses 13 municípios, porque sim, temos muitas restrições nesse sentido, mas não únicas. Cada um desses municípios tem identidades particulares. Se nós lidarmos com São Luís, que é uma capital, é uma metrópole, vamos identificar problemas típicos de uma metrópole. Se pegarmos Alcântara, que tem um hábito de vida, vamos dizer, relativamente mais tranquilo, ou uma cidade como Santa Rita também, identificar esses problemas e tentar solucioná-los de forma a ter contento com todos esses municípios, de toda a região. Um trabalho como região metropolitana torna esse trabalho, essa identificação, mais complexa? É complexo no seguinte aspecto, né? O que nós devemos identificar não são somente os problemas relacionados aos municípios, né? Mas um problema metropolitano, né? Ou seja, existem problemas que continuarão sendo de responsabilidade do município, a resolutividade desses problemas, né? Mas existem questões, né, que os municípios sozinhos, né, teriam maior dificuldade de enfrentar esses problemas. E por isso é interessante o trabalho da gestão metropolitana, né? Que o PDDI é esse instrumento, né? Ele estabelece quais serão as diretrizes, né? Quais serão as prioridades a serem trabalhadas nesse território. Da importância da população, então, nessas discussões, é de fundamental importância. E foram realizadas, antes dessa audiência pública que vai acontecer amanhã, outras atividades justamente para que a população tomasse o conhecimento do que é o PDDI. Sim, esse diagnóstico ele é participativo. Nós fizemos um primeiro trabalho que foi uma oficina de capacitação dos gestores municipais. O objetivo era, na verdade, apresentarmos a metodologia, né? Como nós trabalharíamos a construção desse diagnóstico. E, posteriormente, nós fizemos 13 oficinas de leituras comunitárias. Isso já com um diagnóstico preliminar, com informações dos municípios, né? Nós apresentamos isso para a sociedade. Agradeço, inclusive, a todos os gestores municipais, porque eles mobilizaram a sociedade, mobilizaram o município, né? Disponibilizaram informações que nós precisamos para a construção de diagnóstico, nós precisávamos para a construção de diagnóstico. E nessa oficina, quando nós apresentamos
essas informações preliminares, a sociedade pôde intervir discutindo, né, apresentando os seus pontos de vista, dizendo, olha, a realidade não é bem essa, nós identificamos isso aqui, ou então, além disso que vocês apresentaram, tem essas outras situações que nós enfrentamos, que são dificuldades que nós entendemos que devem ser colocadas no diagnóstico, e todas essas informações coletadas na oficina, nós colocamos no diagnóstico e depois identificamos quais delas eram de interesse metropolitano. A audiência de amanhã, então, vai ser para discutir ainda mais e amplificar esses assuntos. Perfeito. A audiência amanhã nós vamos apresentar os 5 diagnósticos, né? E nós vamos apresentar quais são as discussões que devem ser prioridades para o PDDI. Esse não é exatamente o plano diretor de desenvolvimento integrado, esse é o diagnóstico que servirá de subsídio para a construção do plano diretor, né? para a efetivação da gestão metropolitana através do PDDI. Então, apesar de não ser ainda o diagnóstico, né, ele estabelece quais serão as diretrizes, quais serão as prioridades, né? E por isso é importante a participação da sociedade, né? Elencar discussões que de repente ainda não foram captadas nas oficinas, nos relatórios, nas informações primárias e secundárias que nós utilizamos para a construção desse diagnóstico. A audiência amanhã às 9 no Palácio Henrique de la Roque, no Calhau, correto? Correto. É isso, então. Jonathan, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Guará. Uma boa noite. Uma boa noite e eu aproveito a ocasião para convidar a todos a participar desse evento que eu entendo que é extremamente importante para o desenvolvimento da região metropolitana. É isso, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Ainda nesta edição, os destaques do noticiário político e já após o intervalo você vai ver o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Logo após o intervalo são 6 horas e 49 minutos. Voltamos já. Estamos de volta com o JG. A pesquisa da Vigitel, organizada pelo Ministério da Saúde, aponta que a capital maranhense tem o menor número de fumantes entre as capitais brasileiras, com menos de 5% de prevalência na sua população total. Visto nas décadas entre 1950 a 90 como símbolo de status, o cigarro viu sua decadência com o aumento de campanhas de marketing que apontavam os problemas que o fumo pode provocar e o cerco aos fumantes, com a proibição de acender o cigarro em locais fechados, por exemplo. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo e para quem tem esse vício, o desafio de parar ainda é grande. Essa é a Erília, dona de uma história de vida e tanto contra o vício do cigarro. De família de fumantes, Erília não conseguiu escapar do mal que assolou todos os seus parentes. E ela caiu cedo, muito cedo no mundo do cigarro. Aos 7 anos de idade, isso mesmo, aos 7 anos de idade, a nossa personagem já colocava cigarros na boca. Ia acender para a avó, para o avô. Nisso, aos 12 anos, era uma fumante como qualquer um. Desde sempre, eu nasci numa família de fumantes, então com meus 7 anos eu já acendia o cigarro para minha avó e eu comecei a fumar o cigarro para que ele não apagasse até onde ela estava. Aí ali eu comecei o meu primeiro contato com o cigarro. A gravidade do problema fez ela, há 4 anos, largar o cigarro. Hoje, a enfermeira ajuda outros a se livrar do mal que o cigarro causa. O consultório do fumante é um dos motes da campanha contra o tabagismo, que a Secretaria de Estado da Saúde vem realizando através do Departamento de Atenção à Saúde do Adulto e Idoso. A gente tem um resultado bem positivo, né, em todos os municípios, inclusive com depoimentos de pessoas que aderiram ao serviço e que estão trazendo outras pessoas para dentro do serviço para fazer adesão aos grupos de trabalho dos consultórios em todo o estado do Maranhão. E o Dia Nacional de Combate ao Fumo, marcado por uma programação de sensibilização sobre os danos causados pelo tabaco. O que a gente quer é justamente isso, é mostrar para essas pessoas que existe sim uma possibilidade de parar de fumar e ter qualidade de vida. Como largar o cigarro faz bem? A Erília que o diga. Só tive melhorias. Quando eu fumava, eu não conseguia fazer uma caminhada, eu cansava por tudo. Hoje não, hoje eu vou para qualquer ambiente, eu não sinto falta do cigarro. As pessoas podem fumar perto de mim, o fedor do cigarro já me incomoda, eu já saio de perto.
Após uma solicitação do Ministério Público, a Vara de Interesses Difusos e Coletivos aqui de São Luís concedeu uma liminar que tem como objetivo principal reduzir a poluição sonora causada por som automotivo. A decisão engloba um posto de combustível, localizado na Avenida São Luís de França, no bairro do Turu, mas pode abrir precedente para que outros postos sejam autuados. Na ação, o Ministério Público ressaltou que a loja de conveniências não possui sequer o habite-se e funcionava como um documento intitulado Autorização Especial, que teria sido fornecido pela Prefeitura de São Luís e estava vencido em fevereiro de 2018. O posto de combustível deve adotar as medidas para evitar a situação. Veja agora o que mais foi notícia nesta quinta-feira. É a hora do nosso dia. Bandidos explodiram mais uma agência bancária em São Luís. O fato aconteceu durante a madrugada no bairro do São Francisco. O funcionamento da agência ficou prejudicado por conta do desabamento do teto e de vidraças que ficaram quebradas. As câmeras estão sendo analisadas para identificar os autores da ação. Palestras, oficinas, degustações e diversas iguarias aconteceu durante o Festival Mercado das Tulhas, na capital maranhense. O trabalho foi um reconhecimento também às mulheres quilombolas que vivem dos produtos feitos à base do babaçu. A cantora maranhense Alcione recebeu a homenagem no plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão. A medalha Manuel Beckman, a honraria maior da casa, foi proposta pelo deputado estadual Wendel Lages. O evento contou com parlamentares, além da presença do governador Flávio Dino. A Marrom recebeu a homenagem por sempre levar o nome do Maranhão em suas apresentações, enaltecendo a nossa cultura. É isso, merece muito a Alcione, tá de parabéns. A seguir, os destaques da política com Marcos Saldanha, agora 6 horas e 57 minutos. Voltamos já. De volta com o JG Economia agora. O Produto Interno Bruto Nacional cresceu 0,4% no segundo semestre de 2019, ou seja, de abril a junho, isso frente aos 3 primeiros meses do ano. O resultado foi conquistado principalmente pelos ganhos da indústria, que tiveram alta de 0,7%. O segundo melhor índice ficou com o setor de serviços, com alta de 0,3%. A maior queda veio da agropecuária, com 0,4%. O PIB totalizou 1,780 bilhões de reais. Da economia para a política, quem já está aqui para conversar conosco sobre o assunto, claro, é o Marcos Saldanha. Marcos, muito boa noite. Muito boa noite, O que você traz aí para a gente como destaques desse finalzinho de semana? Hoje é quinta-feira, né? Semana da Tá Quente, tem muitos acontecimentos ainda relacionados lá com Brasília, com a França. É tempo literalmente quente, vamos dizer assim, né? Pois é, literalmente quente. Mas vamos começar pelo Maranhão, bora lá, que está mais festivo, vamos dizer assim, né? Hoje no Poder Legislativo, tanto no municipal quanto no estadual, manifestações aí de homenagens, né? A celebridades, vamos dizer assim, né? Autoridades, a pessoas, personagens da cultura maranhense. A Assembleia Estadual homenageou a Alcione, né? E fala-se que essa homenagem selou uma definitiva aliança entre ela e o governador Flávio Dino. A gente sabe que a Alcione tem uma ligação histórica com a família Sarney, foram colegas de estudo lá com a Rosiana, ex-governadora do estado, né? E ela chegou a cantar várias vezes música do jingles da campanha da Rosiana Sarney, mas parece que agora eles têm um rival em comum, vamos chamar assim, né? A Alcione deixou muito claro num vídeo gravado e hoje na cerimônia que tem as suas críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Nesse caso, ela e o governador Flávio Dino somam aí forças aí nesse mesmo mote. Defesa do Maranhão em primeiro lugar, Defesa do Maranhão em primeiro lugar, para além das divergências ou para além dessa questão da política, das paroquiais, vamos chamar assim, né? Já na Câmara Municipal, homenageada da vez foi a Tainara Ogier, né? O projeto foi do vereador Gutenberg Araújo, né? Que reconhece ela como um personagem importante na divulgação aí da cultura da capital São
São Luís, né? Então, eventos concorrentes, mas lá com a sua relevância, né? Cada um no seu espaço. Por outro lado, na Câmara Municipal, a gente fala do próprio autor do projeto, que é o vereador Gutenberg. Ele está mudando de partido. Ele que está no PRTB, o candidato do vice-presidente da República, vai para o PSC, partido que está agora sob comando do Aloysio Mendes. O Aloysio Mendes já deve estar mais ou menos na sua 8ª sigla nos últimos anos, né? Só para citar o último, o Podemos foi deixado por Aloysio Mendes. Com a chegada do Eduardo Braide, né, que cria uma sigla aí para chamar de sua, para disputar a prefeitura, o Aloysio Mendes apiou do partido e aí ele segue amanhã para o PSC, evento inclusive que traz a São Luís o governador do estado do Rio de Janeiro, aí, né, Witzel. Então, esses movimentos de mudança de partido nesse período já são, obviamente, de olho aí nas eleições de outubro do ano que vem, eleições para prefeito. O movimento que é feito hoje é todo em função disso. A gente sabe que existe uma janela relativamente longa até as eleições, em que os possíveis candidatos a prefeito ou aos cargos de vereadores estão aí podendo fazer esse movimento, e quem sabe, quem migrou agora de partido ainda tem a oportunidade de mudar de novo, de acordo com as conveniências eleitorais, não? Lembrando que a eleição para vereador, né, ela deixa de ser proporcional, né? Então aquele voto de legenda que você tinha antigamente, que tinha um cálculo, né, de quociente eleitoral e tudo, isso acaba. Então vai no quantitativo, né? Quem tiver mais voto vai ser eleito. Então, muda a forma da disputa, né? Muda a forma da contagem, e quem está aí pleiteando um cargo ou de prefeito ou de vereador já vai se articulando. Outro que mudou não, na verdade, que escolheu um partido, é um pré-candidato à prefeitura de São Luís, o jornalista Geisael Marques, né? Foi assentado aí no partido Rede Sustentabilidade, um partido que teve dificuldade, aí terá dificuldade de recursos, né, de fundo partidário e de tempo de televisão, mas como é um jornalista, vai estar na TV, isso vai tentar ganhar esse fôlego no período pré-eleitoral, muito possivelmente, tem já um rosto, vamos dizer assim, formatado aí na imagem junto ao eleitor, né? Então cada um agora nesse momento está caminhando aí para tentar fincar suas bases, tentar encontrar o seu espaço. Pascoal, em geral, o que as pessoas buscam mesmo é a questão de um partido para chamar de seu. Essa é a ideia, né? Você vê, o Aloysio Mendes, ele estava no Podemos, né, um partido que ele conseguiu ter o controle. Com a chegada do Braide, ele entendeu. O Braide é candidato a prefeito, a prioridade seria dele. Sim. Quem tem mandato de deputado federal vale muito, sem dúvida, né? Mas o partido, claro, recebeu o Braide, não foi à toa, né? Foi para dar para ele todas as condições. Então, em geral, quem tem um certo peso político quer ter um partido nas suas mãos, né? E aí, só para falar de Assembleia, para além do debate da Alcione, da presença dela festiva, fazia tempo que não se ouvia falar na Assembleia Legislativa em CPI, pois o doutor Iglesio está tentando aí recolher assinaturas aí para fazer uma CPI para investigar justamente o acesso indevido aí de estudantes ao curso de medicina de Caxias através de supostamente transferências irregulares. É isso. Obrigado, Marcos. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. A seguir, a busca de alternativas para a mobilidade urbana em pauta no plano diretor. Agora são 7h07, nós voltamos já. De volta com o JG, vamos falar de esporte agora. Ana Tereza Viegas já está aqui comigo. Hoje é quinta-feira, mas chegou antes por aqui, Ana? Pois é, pousei antes. Tá dormindo aqui? Boa noite. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Guará. A gente tem que bater na tecla aí. A gente tem 2 times maranhenses no mata-mata da Série C do Brasileirão. Exatamente. Imperatriz, Sampaio Correia aí na disputa. Quem sabe 2 times maranhenses ano que vem na Série B. Mas antes disso ainda tem 2 jogos, né? Pois Primeiro jogo. E olha só, tem a primeira batalha, né, para o Sampaio Correia já nesse sábado. O Sampaio que embarcou hoje já para Porto Alegre para encarar o São José. Inclusive está aqui a tabelinha com os jogos. Primeiro jogo sábado agora às 7h15, tá aí
aí, ampliou na tela, ok? E o próximo jogo no sábado, dia 7, também é 7h15, mas o próximo jogo é aqui no Castelão. Então a diretoria do Tricolor está fazendo promoção de ingressos. Até domingo o pessoal pode comprar ingresso, é mais barato, não é isso? Muito bem, tá por dentro do portaldaguará.com, porque essas informações estão lá no portaldaguará.com. E aí, para esse confronto, né, o técnico João Brigatti deve fazer 2 mudanças. Ele tem o retorno do lateral Romano, que foi poupado na rodada passada, mas em compensação, o volante Lucas Huck está suspenso. Pode ser que ele coloque o Dionis, ainda não é nada definido, né? Mas o técnico João Brigatti está fazendo um excelente trabalho. A gente tem que reconhecer quanto que o Sampaio cresceu com a chegada dele, né? E a gente tem grandes chances, sim, de retornar para a Série B. Aí, assim como o Imperatriz, eu quero até puxar logo a tabela do Imperatriz, porque a gente está falando de reconhecimento de trabalho, e também a gente tem que reconhecer o trabalho do técnico Paulinho Kobayashi, gente, porque ele mudou o sistema de jogo no Imperatriz. A equipe absorveu, parabenizar os jogadores, a diretoria também. Hoje o Imperatriz tem um lado direito muito forte, lá liderado pelo Gabriel Paulino, não só o lado direito, mas também, enfim, o ataque. O Railan já voltou lá pro time que ele estava emprestado lá na Arábia, mas enfim, fez um bom papel, talismã do Cavalo de Aço. Parabéns a toda a diretoria. A gente está aqui com os jogos. O primeiro confronto é segunda-feira, já tem um tempinho maior para se preparar, mas é em casa, às 8 horas da noite lá no Frei Epifânio. Então, literalmente, gente, o Imperatriz tem que fazer o dever de casa. Para o próximo confronto, que é só na outra segunda-feira, dia 9, também às 8 horas da noite, já está com uma boa vantagem. O segundo jogo já vai ser lá em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi. É isso aí. Mata-mata, você deleta tudo. O Juventude dizem é favorito. É favorito, Ana? Ah, não, eu vou torcer pelos favoritos para os maranhenses, exatamente, sabe? Né? E assim, puxar brasa pela sardinha. Pois é, inclusive o Cavalo de Aço também está fazendo promoção de ingresso. No portalguará.com você vai saber, ficar por dentro de todas essas 2 promoções, tanto do Sampaio Corrêa como também do Imperatriz. Gente, tem que lotar, tem que impulsionar, tem que apoiar, porque são 2 times maranhenses aí na Série C, com um pezinho já na Série B do Brasileirão, Pascoal. Obrigado, Aninha. Muito boa noite. Boa noite. Até amanhã? Até amanhã. Não sei, né? Só passar o recado da Rally dos Sertões, ainda tem tempo? Rapidinho. 2 segundos, Marcelo Medeiros. Então vamos lá. Marcelo Medeiros continua na liderança no quadriciclo. O Fábio Cadastro teve um probleminha no quadriciclo, quebrou, não competiu hoje na etapa Jalapão. E o Rally dos Sertões termina domingo lá no Ceará. Boa sorte aos nossos pilotos também. João Afro também, boa sorte para ele, que também está na disputa. Tchau, na Ana. categoria Obrigadão. Pro Rally. Tchau. Olha só, ao longo da semana nós mostramos aqui no Jornal da Guará reportagens que lembram a importância de debater o plano diretor e as mudanças que ele podem trazer para a cidade. Um dos pontos em pauta é a mobilidade urbana. Propostas não faltam para tentar facilitar o sistema de locomoção do Ludovicense, feito hoje em sua essência por ônibus, utilizado aí por quase 800 mil usuários na capital. A foto da década de 90 mostra o engarrafamento que se formava na Avenida Jerônimo de Albuquerque antes da construção do elevado da Coama. Passados quase 30 anos, com algumas alterações no trânsito, muitos problemas ainda não foram resolvidos. O asfalto, a buraqueira, aqui por onde a gente anda é buraco para tudo quanto é lugar. Nesse horário de 1 hora até as 3 horas, de 5 às 7 aqui é insuportável. Esses e outros problemas de mobilidade poderiam ser resolvidos por meio de um plano diretor, que é um instrumento essencial para o desenvolvimento dos grandes centros urbanos. O último feito aqui em São Luís é de 2006. De acordo com o Estatuto das Cidades, essa atualização tem que ser feita de 10 em 10 anos. Ou seja, há aqui um atraso de 3 anos. De acordo com este arquiteto que participou do processo de construção do novo plano, o documento está pronto, esperando apenas a votação por parte da Câmara Municipal. As discussões já estão avançadas e provavelmente até o final do ano nós já teremos um novo plano diretor. Estão ocorrendo desde o ano passado diversas audiências públicas, onde a sociedade civil organizada ela leva suas pautas e a administração pública escuta e faz as modificações, assim como achar necessário ajustar as demandas da população e da cidade. Na revisão do Plano Diretor de São Luís, consta, entre outros dispositivos, a implantação do Plano Municipal de Mobilidade, que traz mudanças importantes na forma de locomoção e também no desenho urbanístico da cidade. Transformações que sempre geram polêmicas. Com isso a cidade fica mais dispersa e o trânsito piora. Então a gente tem uma dualidade. Enquanto
a gente tem umas propostas que vão no sentido de melhorar a mobilidade, a cidade vai ficando cada vez mais dispersa. É isso, precisamos avançar muito para melhorar. Outras notícias você já sabe encontrar lá no portal guará.com. O JG volta amanhã às 6h30. Você fica agora com os analistas, que entrevista Jonathan Galvão, secretário adjunto de Direitos Humanos. Uma boa noite. TV Guará, o seu canal com o Maranhão.